O Inter está muito perto de fechar um reforço para o setor defensivo e ele vem de uma final de campeonato estadual. Quero falar também sobre a atitude, no mínimo incoerente, do presidente Luciano Oxman da Federação Gaúcha de Futebol, que divulgou uma nota após as reclamações de Grêmio e Inter sobre a arbitragem do fim de semana. E também quero falar sobre a preparação do Inter. Afinal, o técnico Paulo Pesolano não faz mistério, mas começa a indicar a escalação colorada para o Grenal 4-5-1. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, então já chega, deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações, porque tem muitas informações pra gente falar, sobre o nosso Colorado, que vive uma semana decisiva de final do Campeonato Gaúcho e, óbvio, também tem os olhos atentos para o mercado da bola. E é justamente sobre mercado o nosso primeiro tema, aqui que eu quero conversar com vocês. Afinal, a informação, dos colegas do Correio do Povo é de que o Inter deve anunciar um zagueiro após a disputa dos campeonatos estaduais, que estão, na sua grande maioria, nas suas grandes finais. Tem final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético, o Campeonato Paulista teve ontem o primeiro jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino, o próprio Clássico Grenal também já teve seu jogo de ida, então o Inter teria um zagueiro encaminhado para reforçar o plantel do Pesolano, lembrando que a gente está vivendo uma janela exclusiva do futebol brasileiro, que é somente entre clubes nacionais e obrigatoriamente com jogadores que tenham disputado o campeonato estadual, tá? O nome que circula nos bastidores, e aqui eu quero dizer o seguinte, tá? Tô tentando confirmar, essa informação, com outras fontes também, mas o nome que está mais forte no bastidor é o nome do Patrick, do Novo Horizontino, jogador de 26 anos, destro, vem sendo titular aí do Novo Horizontino, que está na final do Campeonato Paulista, forma dupla, com o Dantas, que é outro zagueiro que também, foi sondado pelo Internacional e até onde se sabe, tem também um encaminhamento com outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro, despertou interesse aí do Fluminense, despertou interesse aí de outras equipes do futebol nacional e com isso, tem um valor um pouquinho mais elevado, A pedida pelo Dantas, até onde eu pude apurar, estava na casa de 3 milhões de dólares. Foi o pedido que o Novo Horizontino acabou fazendo e por isso o Inter acabou se afastando dessa contratação, tá? Eu quero dizer, gente, que ele é um zagueiro que ganha muitas bolas pelo alto, apesar da baixa estatura, 1,86, e aqui eu tô falando baixa para zagueiros, o Inter procurou zagueiros mais altos nessa janela e acabou não conseguindo fechar, mas ele tem uma ótima presença dentro da área, tá? O Inter trata essa negociação com muito sigilo, então por isso, não tem uma confirmação oficial de que este é o nome, e a gente sabe, que tudo isso está atrelado ao fato do Novo Horizontino ainda estar disputando a grande decisão, do Campeonato Paulista, então qualquer exposição poderia gerar um desgaste com o clube atual, mas internamente há o entendimento que o acordo está praticamente fechado com este zagueiro, faltando apenas detalhes finais, e a busca, por um zagueiro não é por acaso. Afinal, o Inter tem aí hoje no plantel Mercado, Félix Torres, Vitor Gabriel, Juninho e Cleiton Sampaio. Só que o Cleiton tá fora dos planos, então teoricamente o Inter tem 4 zagueiros e nem todos são confiáveis, Eu diria que apenas hoje o Mercado é o mais confiável e ainda assim tem falhado bastante, Então o Inter tenta aí um jogador e o que me disseram é que este nome deverá ou poderá ser Patrick, jogador de 26 anos do Novo Horizontino, que vem fazendo boas campanhas, Vem beliscando aí um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, ficou no poste aí na última temporada, chegou na final do Campeonato Paulista eliminando o Corinthians neste ano, então, é um jogador promissor, apesar de já ter uma idade já não tão jovem assim, mas que poderia agregar dentro do que a gente tem hoje, Antes da gente falar de novo sobre polêmicas de arbitragem, deixa eu te lembrar que a Zapay é onde você fica em dia com seu veículo, paga IPVA 2026 com até 20% de desconto, paga licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima, lá no final da compra tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Turma, eu quero falar com você sobre um tema delicado, Afinal, hoje, no começo da tarde, o presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, divulgou uma nota oficial, dando
um pau, né, para não dizer, para falar um termo chulo aqui, né, mas criticando bastante, né, este ambiente que está se criando para a grande decisão de domingo, em especial com as contestações que estão sendo feitas à arbitragem. O Oxman, na verdade, ele puxa a nota a partir, né, do pedido formal do Grêmio, né, para a CBF que se tenha um representante aqui da entidade no Grenal, para que as coisas não descambem para hostilidade, né, e também para um condicionamento de arbitragem, e o Inter acabou rebatendo. O Inter não publicou uma nota oficial, o Inter enviou uma nota ao portal UOL, onde, né, foi publicada esta informação de que o Grêmio pediu, né, para a CBF um representante, o chefe da comissão de arbitragem aqui no estádio Beira-Rio, e o Inter, né, fez ode, né, a esse pedido do Grêmio, endossou o pedido e disse, né, que se tenha também um representante da Conmebol e da FIFA, né, aqui para dar essa lisura ao processo. Tá? Óbvio que o Inter deu uma ironizada na nota, mas, né, deboche se responde com deboche, né? Afinal, o Grêmio está debochando, né, fazendo esse pedido. Afinal, né, quem condicionou a arbitragem durante todo o Campeonato Gaúcho foi o vice de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, com várias declarações, inclusive, né, na classificação contra o Juventude, teve a cara de pau de reclamar da arbitragem, onde o Pavon bateu um lateral dentro do campo, né, que deveria ser revertido, um lance básico de arbitragem, e que foi, né, assim que o Grêmio chegou na grande decisão, tá? O que eu posso dizer, tá? O presidente Luciano Oxman divulgou uma nota criticando a postura dos clubes, afirmando que questionamentos fazem parte do futebol, mas disse que é inadmissível colocar em dúvida e honra o caráter dos árbitros. E mandou um recado direto: a arbitragem do Rio Grande do Sul não precisa de tutela. Segundo ele, árbitros gaúchos são frequentemente escalados para jogos importantes pela CBF, Conmebol e FIFA. Mesmo assim, né, é impossível negar. O clima para o Grenal está extremamente tenso. Em determinado momento, né, da nota, o Oxman também cita, né, que está se criando um clima hostil a partir de declarações aí, né, de jornalistas, influencers e tal, e que isso acaba gerando, né, um ambiente temerário. Eu concordo com ele nesse aspecto, só que eu não vi, por exemplo, né, esse posicionamento do Luciano Oxman quando no final do primeiro Grenal desta temporada, onde o Inter ganhou de 4-2, né, no estádio Beira-Rio, onde teve um lance também não marcado de pênalti, né, do Arthur em cima do Carboneiro. Impressionante como o Arthur é protegido pela federação, né? Mas vamos lá. O Marlon, né, disse depois do jogo, se dirigindo ao presidente Alessandro Barcelos, que o presidente tinha comprado a arbitragem cedo este ano, ou seja, ele teria comprado em outros anos também. Por que não teve uma nota da Federação Gaúcha de Futebol cobrando o Marlon? Ou que não teve uma denúncia no TJD para o Marlon, não teve um julgamento para o Marlon, né, que colocou em dúvida a idoneidade dos árbitros que se deixaram comprar pelo presidente Alessandro Barcelos, no que supôs, né, o lateral esquerdo do Grêmio, um jogador, né, com tamanha influência, que tem tantos fãs aí espalhados pelo Rio Grande do Sul. Ele não endossa também um discurso dissimulado, né, para pilhar e para formar a opinião dos torcedores. Por que o Oxman não se manifestou desse jeito? Aliás, por que o presidente Oxman se manifestou somente após a resposta do Internacional? Por que não teve uma manifestação do Oxman depois das diversas declarações do Antônio Dutra Júnior, né, colocando em xeque a arbitragem, inclusive fazendo um pedido formal para que se não tivesse arbitragem do Rio Grande do Sul nas grandes decisões? Não teve nota, né? Não teve nem textão e nem nota. É uma coincidência, né, da condução, né, do Luciano Oxman como presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Tomara, né, que ele reveja, né, esta nota, que acho que tem pontos importantes e não dá pra gente negar aqui, mas também ela passa a ser um pouco incoerente com a postura que o senhor adotou durante todo o Campeonato Gaúcho. Mas é isso, né? A federação então se manifestando, né? Tava em sono profundo, acabou se manifestando justamente, né, quando o Inter rebate, né, uma galhofa, né, do Grêmio, que foi, né, pedir a presença do Rodrigo Sintra aqui no Grenal. Tá bem? Pra gente fechar, eu quero falar do provável time, tá? Afinal, hoje teve um treino fechado lá no estádio Beira-Rio, né? O Pesolano começa a desenhar o time do Inter
para esse Grenal, e o grande mistério é quem será o substituto de Alexandre Bernabei, né, que não estará à disposição porque foi expulso na ida, e a primeira alternativa a ser testada foi o lateral Bryan Aguirre, né, que é lateral direito, mas que também já jogou muitas vezes como lateral esquerdo, então pode ser ele o escolhido para a função. O Bruno Gomes estaria, né, confirmado como um lateral direito, e aí o Inter muda muito pouco, né? Vai ter lá Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bryan Aguirre, Ronaldo e ao lado dele Paulinho, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e na frente o Rafael Borré. Ainda tem alguns treinos, tá? Algumas variações estão sendo testadas, não dá pra gente descartar nenhuma possibilidade nesse momento. Tá bem, gente? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Sempre lembrando, né, jogue com responsabilidade. A KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos e hoje tem Copa do Brasil, tem Juventude em campo, tem também, né, jogos envolvendo Libertadores, Copa Sul-Americana. Tudo você palpita no site da KTO, que já tem, né, a chance extra disponível pro Grenal. Então vai lá, faz o teu palpite no Criar Aposta. 3 seleções, odd no mínimo 3. Se você não acertar o seu palpite, você pode ter até R$25 para palpitar de novo no site da KTO. Uma barbada, né? Então aproveita a promo dessa semana, kto.bet.br. Tá bom, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!